Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Para você que chegou até aqui a essa retrospectiva, eu tenho primeiro um aviso para te dar. Eu preparei um cronograma em que nós vamos dividir essa retrospectiva em 4 partes. E já vou te mostrar agora no início como será a formatação dessa nossa retrospectiva. Nós vamos começar conferindo um pouco sobre como se deu o revisionismo do significado histórico de direitos humanos e os discursos extremistas do ex-presidente Bolsonaro. Não ficarei aqui apenas repetindo somente as frases, os discursos que todos nós já conhecemos, sem associar isso a nenhum tipo de responsabilização criminal. Eu quero, e é esse o meu objetivo aqui com essa retrospectiva, não só contar uma história do que aconteceu. Eu não sou jornalista, eu sou da área do direito, e essa retrospectiva busca estabelecer uma pequena história que deve conduzir a um espaço de responsabilização criminal do ex-presidente Bolsonaro. Na segunda parte, nós teremos alguns comentários sobre erosão democrática e impedimento de participação social. Na terceira parte, militarização do governo e armamento da população. Finalmente, na última parte, que classifico como a mais importante, uma justiça de transição para Bolsonaro, revisão de sigilos e punição pelos crimes. Antes de iniciarmos, mais um aviso e mais uma introdução. Você que está me acompanhando aqui pelo YouTube, só você que terá a oportunidade, que está acompanhando ao vivo, de assistir a essa retrospectiva na íntegra. Nós ficaremos aqui, assim espero que eu tenha fôlego, para ficarmos aqui hoje em torno de 3 horas e meia, 4 horas, discutindo, a partir de muitos pontos objetivos e concretos, a política de direitos humanos do governo Bolsonaro. Se você não está acompanhando no dia de hoje, no dia 10 de janeiro de 2023, ao vivo essa transmissão, esse mini curso será dividido em 4 partes e cada parte será publicada posteriormente em um dia, tanto aqui no nosso canal no YouTube do Utopia Podcast, como também nos diversos tocadores de podcast. Sempre no início de cada uma das partes, eu quero te lembrar apenas do seguinte: esse mini curso totalmente gratuito para vocês, ele está inserido no lançamento da primeira turma da nossa certificação em jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu te prometo que em apenas 10 dias você consegue aprender toda a jurisprudência mais relevante da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós teremos 10 aulas, uma aula em cada dia. Jurisprudência penal da Corte Interamericana, a jurisprudência sobre liberdade de expressão, sobre os direitos políticos, sobre os direitos humanos das mulheres, da população LGBTQIA+, sobre os povos indígenas, uma aula também explorando a jurisprudência da Corte Interamericana envolvendo discriminação racial e também uma grande aula de todos os casos já julgados e pendentes de julgamento na Corte Interamericana a respeito do Brasil. Um curso bem completo e que está agora, nesse período do lançamento, até o dia 22, com um ótimo preço, uma ótima condição para você adquirir. Esse curso você ainda terá acesso a uma apostila digital, a uma apostila física que será enviada para o seu endereço e também a um certificado digital e também a um certificado físico que será assinado por mim, também será enviado para o seu endereço. Todas as informações já estarão aí, para quem está assistindo ao vivo pelo YouTube, em um link que está especificado, está fixado, e nós teremos também no link de descrição de cada um dos episódios do nosso podcast, como você encontra esse curso e como você faz parte dessa nossa primeira formação em jurisprudência da Corte Interamericana. Se você já fez direito, se está fazendo direito, se estuda para as provas de concursos, se já tem o seu cargo público, é juiz, promotor, delegado, até mesmo se você não faz direito, eu garanto que esse curso pode impactar muito, não só na sua vida e na sua atividade profissional, mas na sua forma de como compreender as relações jurídicas e políticas aqui no nosso país.
Compreendido? Vamos começar com o primeiro tópico da nossa revisão dessa política ou antipolítica de direitos humanos do governo Bolsonaro, revisionismo do significado histórico de direitos humanos e discursos extremistas. Pessoal, já desde esse início, eu gostaria de deixar claro, porém, o seguinte. Com muita frequência, quando eu publico nas minhas redes sociais, alguns comentários, algumas explicações de assuntos envolvendo, ao mesmo tempo, concomitantemente, o direito e a política, alguns seguidores me cobram o seguinte e me acusam do seguinte: Caio, você não é imparcial, você é tendencioso, você só explora o que pode prejudicar o governo Bolsonaro. Vejam só, nós não estamos diante de uma ciência exata. Eu, como professor, eu não tenho uma obrigação de ser imparcial. Nós temos fenômenos políticos e nós temos, cada um de nós, o nosso olhar específico. Eu olho para o que aconteceu nos últimos 4 anos com o meu olhar, com a minha vivência. E a minha conclusão, que quero construir durante essa retrospectiva, é uma visão de responsabilização criminal do ex-presidente Bolsonaro. Você pode ter outra visão, distinta da minha. Você pode defender uma anistia para Bolsonaro. Você pode defender que não há grandes absurdos, que ele não atacou a democracia. Embora eu não seja mais defensor público desde o mês de março de 2021, eu ainda conservo dentro de mim esse instinto de argumentar. O meu papel não é te convencer a qualquer custo. O meu papel é argumentar no sentido de tentar provar a minha verdade. Não é que eu serei parcial ou imparcial. Eu tenho um argumento e quero te apresentar aqui durante esse nosso minicurso. Primeiro tópico, revisionismo do significado histórico de direitos humanos e discursos extremistas. E já vamos começar trazendo justamente um trecho do relatório do Gabinete de Transição Governamental. Ilustro esse trecho com uma foto do presidente Lula juntamente com o ministro Silvio Almeida. Consta no relatório final o seguinte, abro aspas. No período de 2019 a 2022, o revisionismo do significado histórico e civilizatório dos direitos humanos, a restrição à participação social e a baixa execução orçamentária foram a tônica da gestão da política de direitos humanos. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos pautou a sua atuação na negligência de populações vulnerabilizadas, na negação da existência de graves violações de direitos e no desmonte de políticas públicas arduamente conquistadas até 2015. Este ministério foi instrumentalizado para o cumprimento da tarefa de subverter o significado histórico dos direitos humanos, por meio do uso deturpado de estruturas e recursos públicos, da celebração de parcerias com entidades estranhas à agenda do Ministério e do comprometimento de áreas já consolidadas de enfrentamento e violações de direitos humanos. Essa expressão, portanto, ela é muito forte. Um revisionismo no significado histórico de direitos humanos. Eu sempre gosto de chamar a atenção dos meus alunos e das alunas para o fato de que os direitos humanos, eles não existem desde sempre. Os direitos humanos não foram criados naturalmente. Para quem desconfia do chamado justnaturalismo e que deposita confiança em uma consciência mais racional sobre a história da nossa matéria, direito internacional dos direitos humanos, fica muito claro que os direitos humanos não nasceram da noite para o dia, de uma hora para outra, mas sim eles foram conquistados. E uma conquista não é algo natural. Uma conquista envolve guerra, envolve muitas batalhas, envolve muitas pessoas dispostas a lutar não apenas pelos seus direitos, mas pelos direitos de todas as pessoas. Quando nós falamos ainda, neste momento introdutório, de uma agenda dos direitos humanos, agora isso está ainda mais claro e mais evidente no Brasil. Uma agenda dos direitos humanos, isso não é apenas de hoje no Brasil e em outros países do mundo. A agenda dos direitos humanos, geralmente, ou em regra,
não alcança um entendimento majoritário. E isso, lamentavelmente, nós podemos explorar desde os nossos ambientes mais domésticos, os nossos ambientes de convívios sociais, os nossos amigos, familiares, as mais diversas interações no ambiente de trabalho, e logo nós vamos perceber que uma agenda de direitos humanos para todos, independentemente de qualquer condição social, não é um discurso entranhado na nossa sociedade. É algo que precisa ser objeto de convencimento. O discurso contra os direitos humanos precisa ser enfrentado. Insisto, isso não é algo que surgiu naturalmente na nossa história, na história da humanidade. Não foi de uma hora para outra que as mulheres conquistaram o direito de votar. Não foi de uma hora para outra que a escravidão surgiu e depois acabou. Não foi de uma hora para outra que as pessoas com deficiência deixaram de ser apenas objetos de proteção para alcançarem um status de sujeitos de direitos. Não foi de uma hora para outra que as pessoas privadas de liberdade conquistaram direitos humanos. Muito pelo contrário. Essa foi uma história muito lenta e que ainda está em curso. E pelo fato de ainda estar em curso, nada está ganho. Tudo que foi conquistado pode ser perdido. E uma retrospectiva do que tivemos nos últimos 4 anos nos mostra claramente, e não ficarei apenas aqui, apenas eu contando, com a minha subjetividade e com os meus argumentos, isso para vocês. Eu vou mostrar a partir de falas, a partir de discursos, a partir de ações e omissões muito concretas, que tudo que conquistamos a duras penas na história de direitos humanos no Brasil, nós quase que perdemos totalmente nos últimos 4 anos. Eu não gosto nem de pensar mais, porque pensei muito no que seria do nosso país com mais um mandato do Bolsonaro. Vamos seguindo, voltando aqui para a tela. Eu disse que essa agenda dos direitos humanos não alcança o entendimento majoritário. Encontrando mais um ponto de conexão da história da humanidade, nós vamos identificar que essa consciência, como se, aí sim, uma consciência mais majoritária da sociedade, no sentido de proteger direitos humanos, isso somente surge depois de uma grande tragédia. A nossa sociedade, de uma maneira majoritária, precisa da grande tragédia para se convencer da importância dos direitos humanos. Aí na tela eu represento e ilustro para vocês o momento subsequente a 2 grandes tragédias. De um lado esquerdo, uma Assembleia Geral das Nações Unidas, em dezembro de 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, quando foi adotada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E do lado direito, Ulisses Guimarães, justamente celebrando, após a ditadura militar no Brasil, a nossa Constituição Federal, o período de redemocratização. Esse período, porém, de consciência em torno de um respeito aos direitos humanos, ele não dura muito tempo. Tanto que o século XX, após a Segunda Guerra Mundial, ainda foi marcado por inúmeros fatos históricos de violação de direitos humanos. Tanto que no Brasil, no pós-Constituição de 1988, nós não tivemos paz. Essa paz não é duradoura. Nós sempre precisamos estar vigilantes, senão iremos aguardar a próxima tragédia. Nós precisaremos aguardar a próxima tragédia para novamente despertar uma consciência em torno dos direitos humanos. No Brasil, me parece. No Brasil, me parece não, estou convencido disso, de que Bolsonaro somente perdeu as eleições agora do ano de 2022 porque teve uma péssima gestão da pandemia. E essa foto, para quem pode talvez me criticar, não é uma montagem. Parece que é uma montagem, mas não é uma montagem. Aqui nós temos Bolsonaro segurando
uma caixinha de cloroquina, se dirigindo em direção da Ema, e a Ema fugindo dele. Por que eu ilustro com essa foto do Bolsonaro em relação à Ema? Para dizer que nós tivemos mais um ponto de inflexão na história dos direitos humanos no Brasil. Nós tivemos o período pós-Constituição de 1988, quando a sociedade, de uma maneira majoritária, se entusiasma pelos direitos humanos. E tivemos agora, de novo, após a pandemia, uma sociedade levemente majoritária, porque ele perdeu por muito pouco, levemente majoritária, claramente influenciada e principalmente pela má gestão criminosa da pandemia, que decidiu não dar mais um mandato ao Bolsonaro. Por isso, destaco o seguinte: estados autoritários, e o Brasil, neste último governo, foi um estado autoritário. Estados autoritários não desejam destruir os direitos humanos, mas sim refundar o seu conceito. Caio, me explica um pouco mais isso. 18 de agosto de 2018, Bolsonaro ainda candidato. E vamos já deixar algo muito claro: o Bolsonaro candidato, todos tiveram oportunidade de conhecer. Nós tivemos um momento das eleições de criação de uma frente ampla, de abraçar, trazer para o nosso lado, tentar convencer quem deu uma primeira oportunidade a Bolsonaro. Esse período de uma justiça de transição para ele, para responsabilizá-lo pelos seus crimes, na minha compreensão, também deve ser um período de autoconsciência, de autorresponsabilização, de todas as pessoas que deram a ele o primeiro mandato. Ele já era conhecido. Ele não foi um extraterrestre que caiu no Brasil no ano de 2018. Ele já contava com inúmeros discursos racistas, homofóbicos, machistas, e ainda assim, aquela consciência que não estava desperta, porque não havia uma grande violação de direitos humanos no momento anterior, resolveu conceder a ele um mandato de presidente. Voltando, Bolsonaro ainda candidato, ainda embrutecido, continuou embrutecido, mas um embrutecido mais entendido das relações internacionais. Disse o seguinte no seu Twitter em agosto de 2018. Há mais ou menos 2 meses, falei em entrevista que já teria tirado o Brasil do Conselho da Organização das Nações Unidas. Não só por se posicionarem contra Israel, mas por sempre estarem ao lado de tudo que não presta. Este atual apoio a um corrupto condenado e preso, se referindo ao Lula, é só mais um exemplo de nossa posição. Então ele disse: se eu fosse presidente, retiraria o Brasil do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Era um candidato, vou colocar bem entre aspas, ignorante em matéria de relações internacionais. Já no ano seguinte, menos de um ano depois, em julho de 2019, já eleito presidente, ele disse o seguinte: na ONU, o governo Jair Bolsonaro apresentará suas prioridades no documento de candidatura à reeleição no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. As principais pautas estão ligadas ao fortalecimento das estruturas familiares e à exclusão das menções de gênero. O Brasil foi eleito para o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Bolsonaro não denunciou um único tratado de direitos humanos enquanto esteve como presidente. Pelo contrário, ainda ratificou a Convenção Interamericana contra o Racismo. O Bolsonaro ratificando uma Convenção Interamericana contra o racismo. Bolsonaro que já se referiu a povos quilombolas, medindo-lhes por arrobas. Bolsonaro que colocou uma pessoa, não quero aqui talvez correr o risco de ser processado, mas uma pessoa que, no mínimo, não assumia um discurso antirracista na Fundação Palmares, para não dizer o que estou pensando a respeito dele. Ele ratifica um tratado de direitos humanos importantíssimo, internaliza com status equivalente ao de emenda constitucional, um tratado do sistema interamericano sobre racismo. Ele disse que o Brasil estaria fora da ONU, mentiu.
Menos de um ano depois, fez o Brasil se candidatar para o Conselho de Direitos Humanos da ONU, um órgão importantíssimo das Nações Unidas. Com apenas 46 países, são quase 200 países membros da ONU, e Brasil foi eleito. E foi eleito porque Bolsonaro, depois já mais ambientado a como funciona o jogo político internacional, soube muito rapidamente, não compensa atacar as estruturas de proteção internacional, mas sim recriar o conceito de direitos humanos, refundar um conceito de direitos humanos. Não irei destruir, não irei sair da ONU, eu estarei junto da ONU, preferencialmente junto de outros países autoritários, para trabalharmos o nosso significado de direitos humanos. Bolsonaro coloca como ministra dos Direitos Humanos uma pastora evangélica, e aqui acho importante nós destacarmos o seguinte: o fato de uma pessoa, homem ou mulher, ser pastor ou pastora evangélica, isso não pode, a priori, desacreditar o seu trabalho. Isso não pode deslegitimá-lo, deslegitimá-la de ser um bom ministro, uma boa ministra dos direitos humanos. Há pastores, há pastoras, defensores de direitos humanos, assim como há líderes religiosos da Igreja Católica e de outras religiões. Mas Damares, e aqui já perco o meu medo de ser processado, Damares claramente é anti-direitos humanos. Ele nomeou para a pasta dos direitos humanos alguém que não defende os direitos humanos. E quando nomeou, já no seu decreto de reestruturação ministerial, altera o nome do ministério, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A expressão da família, claro, traz toda a tradição conservadora da família que o Bolsonaro concebe, da família que a ministra Damares concebe. Uma família em que é proibido discutir identidade de gênero. Uma família que menino veste azul e menina veste rosa. Uma família de um homem e de uma mulher e com seus filhos. Essa família não representa as famílias brasileiras. Mas falaremos mais sobre isso adiante. A então ministra Damares, tragicamente eleita senadora pelo Distrito Federal, inconcebível, disse o seguinte no seu Twitter em outubro de 2019. Eu sou muito bom em guardar prints de Twitter, viu? Eu vejo pela primeira vez, já printo, guardo numa pasta, porque eu sei que muitos deles apagam. Apenas quando a pessoa tem uma limitação maior que ela não costuma apagar. A exemplo do Sérgio Moro, que não apaga nenhum tweet antigo. Tem lá vários tweets já printados por mim, com certeza, se entusiasmando pelo Bolsonaro, depois acusando o Bolsonaro de intervir na Polícia Federal, depois, novamente, participando como assistente de debate, quase como que um papagaio ao lado de Bolsonaro no último debate da Globo. Uma péssima referência jurídica e política do nosso país. Voltando a Damares, ela disse o seguinte: o Brasil foi reeleito para assento no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Recebemos 153 votos contra 105 da Venezuela. A Venezuela também foi eleita. Brasil e Venezuela. Não esperem de mim uma relativização sobre o que acontece na Venezuela. É um país que viola massivamente direitos humanos, mas também foi eleito para o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Foi eleito porque são os próprios países que votam. Se os países autoritários estão nas Nações Unidas, naturalmente, eles poderão votar também em países autoritários. Desconheço a realidade atual da Costa Rica, mas imagino que seja uma realidade de proteção dos direitos humanos bem melhor do que no Brasil de Bolsonaro e do que ocorre atualmente na Venezuela. Seguindo, a ministra Damares ainda disse o seguinte: o mundo reconhece nosso esforço em defesa dos direitos humanos para todos. O governo Bolsonaro trabalha de noite contra violações. Este é um novo momento para o Brasil
em que o governo é um incansável defensor da vida e que não mede esforços para enfrentar a violência. Pessoal, eu quero que vocês saiam dessa aula, minicurso, conversa, como queiram assimilar, entendendo como funciona a estrutura de proteção internacional. Eu quero que vocês saiam deste minicurso pensando no seguinte: tudo o que vem do chamado direito internacional dos direitos humanos, necessariamente ou naturalmente não é algo bom. Nós devemos também ter um grau de desconfiança. E isso por um motivo muito simples. Se em determinado momento estados mais conservadores, estados mais autoritários, assumem um grau majoritário na Organização dos Estados Americanos, na Organização das Nações Unidas, nós teremos um direito internacional dos direitos humanos autoritário. E aquilo que eu disse para vocês sobre o governo atual, já não é mais atual, o governo que acabou de ir embora, no sentido de que eles queriam expor para a nossa região das Américas e para o mundo de um modo geral que no Brasil se respeita direitos humanos. Essa é uma tradição político-autoritária e conservadora de há muito tempo. Trago como exemplo para vocês o seguinte: em 1969, durante o governo Médici, um dos períodos mais violentos, ou o período mais violento da ditadura militar no Brasil, em 1969, durante o governo Médici, menos de um ano após a edição do AI-5, que, entre outras arbitrariedades, suspendeu direitos políticos, o Brasil enviou uma delegação à Costa Rica para participar da conferência sobre a adoção da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Se você não participa de alguns cursos meus de direitos humanos ou da pós em direitos humanos, agora você tem essa oportunidade de participar da certificação em jurisprudência da Corte Interamericana, em que na primeira aula eu faço uma grande introdução ao sistema interamericano, em que explico, por exemplo, o que é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Nesse auge, portanto, da repressão a direitos humanos no Brasil, o presidente da delegação brasileira, chamado Carlos Alberto Dante de Abranches, afirmava que a participação do Brasil na conferência em San José, na Costa Rica, para discutir o texto de um tratado de direitos humanos era movida, abro aspas, pela sua fidelidade ao princípio do respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, consagrados nas Cartas das Nações Unidas e da Organização dos Estados Americanos. O governo Médici, os governos da ditadura militar no Brasil, eles tiveram a dimensão que o Bolsonaro teve. Ou melhor dizendo, o Bolsonaro teve a dimensão e a percepção que os presidentes militares tiveram no Brasil. Vamos dar uma mensagem para a região, para o mundo, que aqui nós respeitamos direitos humanos. Durante o período da ditadura militar no Brasil, já existia a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, um órgão importantíssimo, que aqui não consigo abrir um parênteses para explicar com mais profundidade. Na nossa certificação, sim, explicarei com profundidade. Durante a ditadura militar, a Comissão Interamericana, que inicia os seus trabalhos em 1960, porque criada em 1959, ela apreciou várias denúncias de violações de direitos humanos no Brasil. E durante o período da ditadura militar, um dos 7 membros da Comissão Interamericana era justamente o Carlos Alberto Dante de Abranches, que durante esse período era a voz da ditadura brasileira na Comissão Interamericana, dando seu voto, a sua manifestação contrária a todas as denúncias que buscavam uma responsabilização do Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Voltando aqui para a tela, temos uma imagem do Bolsonaro. Pela sua caracterização, imagino que nessa imagem ele já era presidente do Brasil ou estava próximo a se tornar presidente do Brasil. Está muito longe de ser uma das suas fotos ou uma das suas ocasiões mais absurdas de celebração do regime militar no Brasil. E vejam só, mais um exemplo. Eu disse que o Bolsonaro, nos 4 anos, não denunciou um único tratado de direitos humanos,
que não saiu da Organização das Nações Unidas. Pelo contrário, alcançou um assento no Conselho de Direitos Humanos da ONU. E, além disso, o Bolsonaro, que tanto atacou, ataca e ainda atacará os direitos humanos, apresentou um brasileiro para o cargo de juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Está aí na tela para vocês um despacho do presidente da República de 7 de dezembro de 2020, em caminho ao Ministério das Relações Exteriores, para adoção de providências, a indicação de Rodrigo de Bittencourt Mudrovitz para concorrer ao cargo de juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, quando da abertura do prazo para a candidatura ao mandato a iniciar em 2022. Rodrigo de Bittencourt foi eleito juiz da Corte Interamericana. Eu sempre tenho muito cuidado com as minhas afirmações. A história do sistema interamericano já é razoavelmente bem documentada sobre o trabalho do Carlos Alberto Dante de Abranches. Foi um autoritário, foi um entusiasta da ditadura militar na Comissão Interamericana. O juiz Rodrigo de Bittencourt, indicado por Bolsonaro, até agora tem sido um bom juiz da Corte Interamericana. É um jurista brasileiro, pelo que eu pesquisei, não tinha uma tradição de produção bibliográfica e de atuação de uma forma mais explícita, engajada em prol dos direitos humanos, mas me parece um jurista que sim preenchia e preenche os requisitos para estar na Corte Interamericana. Já há manifestações dele na Corte Interamericana, um voto interessante. Até agora, 10 de janeiro de 2023, tem sido um bom juiz da Corte Interamericana. Vamos seguindo para explorarmos mais alguns pontos. Quando eu me refiro a uma revisão do significado de direitos humanos, eu quero com isso resumir o seguinte: uma proposta conservadora que limita a titularidade para abranger apenas quem se encaixa numa visão de sociedade, fomenta a discriminação e deturpa a finalidade do direito internacional. Sempre quando eu utilizo essa expressão, o conservadorismo, algumas pessoas não concordam comigo. E dizem o seguinte: Caio, você está resumindo demais o conservadorismo. Caio, você sabe de fato o que significa o conservadorismo? Vejam só, eu sei o que significa. Eu sei que o conservadorismo, assim como uma compreensão progressista, pode possuir diversas representações e graus, mas, de um modo geral, o conservadorismo não gosta e não aceita o direito internacional. Está na gênese do conservadorismo, e vocês encontrarão menções nesse sentido em várias obras de conservadores, de que é uma tradição conservadora rejeitar soluções externas para problemas locais. O direito internacional dos direitos humanos não nasce a partir dessa tradição conservadora. Ele nasce a partir de uma tradição progressista no sentido de rejeitar uma soberania estatal absoluta. O que acontece na Alemanha nazista não é apenas um problema da Alemanha nazista. O que acontece no Brasil da ditadura militar não é apenas um problema do Brasil. E assim em todos os países do mundo. Tanto que os países mais conservadores, a exemplo do Catar, temos aqui o primeiro episódio do Utopia Podcast, em que discutimos, eu, Matheus e Viviane, sobre a proteção dos direitos humanos no Catar. O Catar é um país radicalmente conservador, não aceita nenhum mecanismo de proteção da Organização das Nações Unidas. Insisto, para ficar bem claro, a tradição conservadora pode ter os seus méritos, alguns méritos, para quem é conservador. Eu não sou conservador, me encaixo dentro do âmbito do progressismo. O conservadorismo não gosta de soluções internacionais e prestigia, sim, soluções nacionais para problemas domésticos. Tanto que falam com muita frequência, ou falavam, a partir do guru ideológico, de um dos gurus ideológicos do bolsonarismo, o Olavo de Carvalho,
de rejeitar o chamado globalismo, é uma visão conservadora a respeito do funcionamento das estruturas de proteção internacional. Vamos agora para discursos extremistas do presidente Bolsonaro. Eu sei que muitos de vocês, ou quase todos vocês, já estão cansados de tomar contato com os discursos extremistas e absurdos do presidente Bolsonaro. O meu objetivo aqui nesse minicurso, a partir de agora, não é somente falar, olha o que ele disse, que absurdo, que errado, que deselegante. Bolsonaro passou 4 anos, e aqui a maioria dos discursos que eu anotei e trouxe para vocês, a maioria deles são dos últimos 4 anos. Há dezenas, centenas de discursos absurdos e extremistas anteriores. Eu fiz esse recorte temporal na maioria dos discursos, mas eu inicio essa série aqui de discursos extremistas para rejeitar o seguinte argumento que todos nós vimos muito nos últimos anos. O Bolsonaro é assim mesmo. Ele fala algumas coisas absurdas, algumas coisas inadequadas, mas isso faz parte da personalidade dele. Isso que ele fala é inadequado. Não. Inadequado, deselegante. Deselegante é não falar bom dia. Deselegante é não falar bom dia. Inadequado é destratar o garçom. Os discursos extremistas de Bolsonaro são criminosos. São discursos que, pouco a pouco, destruíram camadas muito importantes da nossa democracia, e não só da nossa democracia, de uma consciência mais nacional, de generosidade e de empatia. Por isso, esses discursos que veremos a partir de agora, insisto, não são inadequados nem deselegantes. São criminosos, mas foram tratados por muitas pessoas. Todos nós conversamos ou conhecemos algumas pessoas que pensavam assim. Ele é assim mesmo. Ele fala de um jeito, mas é uma pessoa boa. Ele faz coisas boas, mas ele fala assim. Lamentavelmente, os discursos que veremos a partir de agora estão no pacote de Bolsonaro, um pacote que foi aceito por muitos cristãos no Brasil. Vejamos que discursos são esses, e começo já ilustrando, com ele, com uma garotinha no colo, fazendo uma arminha com a mão da garotinha. Nem comentários para essa foto. Bolsonaro disse o seguinte no seu Twitter em setembro de 2019 a respeito da então alta comissária ou autocomissariada dos direitos humanos para as Nações Unidas, cujo pai foi assassinado pela ditadura do seu país. Michelle Bachelet, comissária dos direitos humanos da ONU, seguindo a linha do Macron em se intrometer nos assuntos internos e na soberania brasileira, investe contra o Brasil na agenda de direitos humanos de bandidos, atacando nossos valorosos policiais e militares. Não foi só isso. Bolsonaro ainda atacou a memória, o luto em que uma filha sempre levará do assassinato do seu pai. Sobre isso, ele também fez ironias e discursos criminosos. Bolsonaro, numa live em janeiro de 2020, e se você está acompanhando num segundo momento só pelo podcast, é muito importante que, se você tiver um tempo, acompanhe também pelo YouTube. Porque aqui eu tenho mais de 80 slides, a maioria deles ilustrados com fotos bem curiosas do presidente Bolsonaro. Bolsonaro disse numa live em janeiro de 2020 o seguinte: com toda certeza, o índio mudou, está evoluindo. Cada vez mais, o índio é um ser humano igual a nós. Nós teremos a oportunidade, na nossa certificação em jurisprudência da Corte Interamericana, para identificarmos a importância e a extensão da jurisprudência da Corte sobre direitos humanos dos povos indígenas. Uma jurisprudência que reconhece as tradições culturais, os usos e costumes. Um direito interamericano sobre povos indígenas que não quer integrá-los à nossa sociedade, mas que respeita
a essência desse tipo de convívio social. E temos agora no Brasil, todos sabem, o Ministério dos Povos Indígenas, ocupado por uma grande política indígena que já está montando um ótimo corpo de assessores. Seguindo, em julho de 2022, em um evento em Imperatriz, Maranhão, Bolsonaro disse o seguinte: o que nós queremos é que o Joãozinho seja Joãozinho a vida toda, a Mariazinha seja Maria a vida toda, que constituam família, que seu caráter não seja deturpado em sala de aula. Não é apenas uma fala inadequada. Não é apenas um discurso deselegante. É uma fala que, e eu serei duro e literal, é uma fala que pode provocar a morte de muitos jovens que não se percebem com a identidade que lhes foi designada no nascimento, o sexo biológico. É um discurso que influencia pais e mães para que olhem para os seus filhos, pessoas trans, e enxerguem neles não uma pessoa que merece respeito, mas sim uma pessoa que merece cura. E por isso há um desligamento de pais e filhos, pais querendo curar filhos, filhos querendo fugir de pais, e filhos desassistidos, jovens, pessoas trans, crianças também podem ser pessoas trans. Crianças também podem ser pessoas trans. E sendo pessoas trans, merecem respeito. Não merecem que um presidente incentive a discriminação. Não merece que um presidente leve para o lar de todas as famílias que têm contato com esse tipo de discurso. Um discurso discriminatório. Na nossa certificação, uma aula específica de direitos humanos da população LGBTQIA+. Quando veremos na aula sobre esse grupo vulnerabilizado, que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, na sua opinião consultiva número 24, reconheceu o direito das pessoas trans à sua identidade de gênero autopercebida, inclusive das crianças. Caio, mas uma criança pode alterar a sua documentação de identidade a qualquer momento para a Corte Interamericana em conformidade com um grau de amadurecimento progressivo. Não é o caso de aprofundarmos neste assunto aqui. Prosseguindo, em janeiro de 2022, Bolsonaro deu a seguinte declaração, fazendo menção ao agora ministro da Justiça, Flávio Dino. Um Estado com governo do Partido Comunista do Brasil. Já repararam que os comunistas, geralmente, o chefe é gordo? Coreia do Norte, Venezuela, é gordinho, né? E aqui ele faz menção ao Maranhão. Mais uma vez, um sujeito desprezível, um sujeito abjeto, fazendo discursos em torno, enquanto deveria estar trabalhando pelo país, fazendo discursos em torno da condição corporal de outra pessoa. Se a pessoa é magra, gorda, forte, fraco, isso não é discurso de um presidente, nem um discurso de ninguém. E eu quero logo mais destacar que um presidente de um país, ele é um vórtice. Ele é um vórtice no sentido de que muitas pessoas enxergam nele um modelo de comportamento. E foi só isso o que esse sujeito fez durante 4 anos. Voltando, Bolsonaro, numa declaração em janeiro de 2019, quem quiser vir aqui ao Brasil fazer sexo com uma mulher, fique à vontade. O Brasil não pode ser um país de turismo gay. Temos famílias, excluindo, claramente, gays de uma composição familiar. Isso é homofobia. E a homofobia, certo ou errado, no momento correto ou errado, com todos os argumentos corretos, um ou outro errado, enfim, o STF, o plenário do STF já entende que a homofobia e a homotransfobia é equiparado a um crime de racismo. Nada disso está prescrito, é imprescritível. Mas sequer sobre esses crimes eu tratarei na aula de hoje, porque parece que não há uma compreensão mais clara em torno de que
Não há uma imunidade para cometer crimes contra pessoas que compõem grupos vulnerabilizados. A imunidade parlamentar, a imunidade presidencial não pode contemplar o discurso de ódio. E o discurso de ódio, como está muito bem documentado, ele é a véspera do crime de ódio. Ninguém, em um determinado momento, andando pela Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, decide de uma hora para outra, eu vou bater naquele homem gay, porque eu não gostei da forma como ele se veste. Eu vou assassinar aquele casal gay, porque eu não gostei da forma como eles me olharam. Isso não nasce de uma hora para outra. Isso é criado dentro das pessoas. Isso é aprendido. E a presidência de um país, quando fala isso e não é punido, incentiva esse comportamento. Um comportamento que já passa a estar presente no vocabulário de jovens, no vocabulário de quem está ingressando na adolescência, porque já viram seus pais repetir os mesmos discursos homofóbicos. Voltando aqui para a tela. Mais uma frase, essa em abril de 2017. Tentei selecionar discursos que não são tão antigos para que, de alguma forma, quem votou em 2018 possa lembrar. Eu sabia disso, mas ainda assim votei. Bolsonaro disse o seguinte em abril de 2017. Fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriador ele serve mais. Medindo um homem negro por arrobas, como se mede, ironicamente, um gado. Vejam que não há grupo minoritário que seja salvo dos discursos discriminatórios do Bolsonaro. Não é deselegante, eu falarei isso inúmeras vezes, é criminoso. E quem fala isso merece pronta e imediata repreensão, e não uma risadinha sem graça, como muitos fizeram em relação a Bolsonaro. Para quem eventualmente não sabe, os povos quilombolas, os povos remanescentes dos quilombos, são povos que resistiram à escravidão e que têm a propriedade sobre os seus territórios. Nós veremos, aqui farei algumas menções à nossa formação em jurisprudência da Corte Interamericana, para que vocês tenham dimensão do quanto de fato será um curso bem interessante. Nós veremos, no caso, não é muito bem um caso, uma medida provisória da Corte Interamericana, lá eu explico que é uma medida provisória também. Há um caso sobre povos quilombolas contra o Brasil na Corte Interamericana, com uma medida provisória já determinada pela Corte Interamericana, sobre a base de Alcântara. E lá, na nossa aula dos casos contra o Brasil, nós veremos de forma mais aprofundada os direitos humanos dos povos quilombolas. Mais uma declaração de 2017. Eu tenho 5 filhos, foram 4 homens, a quinta eu dei uma fraquejada e aí veio uma mulher. Essa é uma frase que todos já sabem. Todos já sabem, não irei comentar, mas só para inserir aqui que, é claro, ele odeia as mulheres. Caio, essa não é uma frase de lacração, não. Bolsonaro odeia as mulheres, não. Ele odeia as mulheres. Isso está muito evidente no transcurso de todos os seus períodos como presidente. Mas isso não é difamação, que me processe por difamação. Bolsonaro odeia as mulheres. Se me processar, eu ajuizo uma exceção de verdade e provo que ele é profundamente machista e odeia sim as mulheres. Vamos seguindo. Mais uma frase em 2014, se referindo à então deputada federal Maria do Rosário, que já foi inclusive ministra dos Direitos Humanos. Ela não merece ser estuprada, porque ela é muito ruim, porque ela é muito feia, não faz meu gênero, jamais a estupraria. Eu não sou estuprador, mas se fosse, não iria estuprar, porque não merece. Odeia as mulheres. Um sujeito que consegue flexibilizar, relativizar a dignidade sexual de uma mulher é porque ele não enxerga nela um sujeito de direitos.
Ninguém, preciso dizer isso? É claro que não. Ninguém merece ser estuprado. Nenhuma mulher merece ser vítima de crime contra a dignidade sexual. E ainda vem esse sujeito enganando tantas as pessoas nos últimos anos. Vamos entregar armas para as mulheres para que elas se defendam. Não. Um homem que sente no seu íntimo a vontade de bater, a vontade de matar, a vontade de estuprar uma mulher, esse seu consciente íntimo é construído a partir de frases como essa do Bolsonaro. É o machismo estrutural que faz um homem compreender que pode atacar uma mulher. E dados do Anuário de Segurança Pública do ano de 2022, veremos mais sobre armas mais adiante. Estatística recente apontando que quanto mais armas, mais feminicídio. Não são as armas que vão salvar as mulheres do feminicídio, mas sim uma repulsa, uma responsabilização a frases como essa do Bolsonaro. E ele estava sendo processado por isso perante o STF. Agora, como terminou o mandato, imagino que esse processo andará com mais rapidez. Encerramos os discursos extremistas e eu encerro destacando o seguinte para vocês. E fiquem à vontade durante esse nosso minicurso aqui da Antipolítica de Direitos Humanos do Bolsonaro. Se vocês gostarem de alguns momentos, alguns slides, algumas imagens, deem um print, compartilhem nas suas redes sociais, envia para um amigo, para uma amiga, para uma pessoa que gosta ou que precisa de saber disso, que quer estudar direitos humanos. Manda um print, manda o link depois para a pessoa assistir também. Embora aqui eu adote um discurso um pouco mais contundente, eu também penso a todo momento que eu preciso e quero trazer mais pessoas para que compreendam o que foi os 4 anos desse sujeito na presidência. 3 conclusões. Bolsonaro é responsável pelo fortalecimento das ideias de extrema-direita no Brasil. Ele é responsável. Segundo, Bolsonaro é um vórtice que causa uma destruição não apenas institucional, mas também pessoal, no sentido de fomentar uma radicalização das pessoas em defenderem ideias absurdas. Todos nós sabemos que isso é verdade. Todos nós sabemos que esse vórtice do bolsonarismo destruiu muitas pessoas por dentro. Eu ainda acredito que é possível recuperá-las. Última conclusão. O bolsonarismo causa dissonância cognitiva coletiva. E a nós do direito, isso é a tônica de agora em diante, interessa mais em buscar uma responsabilização do que uma explicação para quem incentiva ou adere ao movimento. Eu não sou psicólogo, psicanalista, psiquiatra. Me interesso sim por ir buscando algumas explicações sobre o Bolsonaro, sobre o bolsonarismo, mas este minicurso, ele tem uma linha do tempo. A linha do tempo não é uma conclusão psicológica, não consigo explicar. Tenho as minhas impressões, mas são apenas as minhas impressões. Aqui eu quero conduzir a nossa conversa para explicar que Bolsonaro, obviamente, tem que ser responsabilizado pelos seus crimes.